noite aos irmãos. Os irmãos sabem que a gente não está se reunindo no nosso templo, mas estamos fazendo os nossos cultos online. Na quarta-feira, 19 horas e 30 minutos. Domingo de manhã, às 10 horas da manhã. E no domingo à noite, às 19 horas e 30 minutos. Também temos as devocionais todos os dias, às 6 horas da manhã, exceto no domingo. E todas as noites, às 8 horas da noite, exceto na quarta-feira e no domingo. Então nós vamos começar o nosso culto louvando ao nosso Deus, porque nós ainda temos a oportunidade de adorar, de exaltá-lo, de cultuá-lo, mesmo sendo cada um na sua casa, cada um no local onde está, mas nós juntos adorando a Deus, como foi hoje pela manhã. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus presente. Tu és um Deus que tem recebido o nosso louvor, tem recebido a nossa adoração, tem cuidado de nós, Senhor. Tem cuidado do teu povo, Senhor, tem nos dado ferramentas para te cultuar, meu Deus, mesmo em momentos de crise. Por isso te pedimos, receba o nosso louvor, a nossa adoração, essa é a nossa oração com perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o meu coração, amigue, atende a oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor,
ainda hoje se considera um continente cristão, mas o que nós vemos é que cada vez mais as pessoas se afastam do cristianismo. Quando falamos em questões de fé, as pessoas são indiferentes. Nós não enfrentamos perseguição na Europa, nós não enfrentamos perseguição em Portugal, mas temos que lidar com a indiferença a tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua obra e aquilo que Ele faz no mundo. Diante desses desafios, nós assumimos o compromisso de levar a alegria de Jesus, que transforma o mundo, que transforma a Europa. Tantas pessoas naquele continente tão bonito têm morrido sem Cristo, não têm experimentado a alegria, a graça que vem de Jesus. O nosso compromisso como missionários é levar o Evangelho da graça, que traz vida, traz salvação, que traz alegria. E nós podemos então falar de casos como o do Rui, um jovem ateu que foi alcançado pela graça, resistia ao Evangelho, não blasfemava contra as coisas de Deus e foi alcançado, foi discipulado, se preparou no seminário e hoje se prepara para ser um jovem pastor e com a sua esposa Joana se dedicam e querem se dedicar a alcançar os jovens do seu país. Caso como o jovem João, um profissional, um militar da Marinha que mergulhava no seu trabalho, mas ainda tinha uma vida muito superficial com o Senhor e com a sua obra. E hoje, alcançado pelo Evangelho, mergulha na palavra, deseja ver a sua vida, a sua história sendo transformada pelo Evangelho e fazer dela um instrumento para alcançar muita gente. Caso como o da Manuela, que tinha o seu coração mergulhado em tradições religiosas, tinha um coração dividido e reconhecia que o seu coração era dividido. Hoje, graças ao Evangelho, ela diz: o meu coração é de uma pessoa só, o meu coração é de Cristo. Nós estamos em Portugal ajudando a transformar vidas. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Vocês abrirem suas Bíblias, Salmo 46, e acompanhem a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
boa noite. Nós vamos levar uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração nesse momento e chamamos a atenção para a leitura do texto da palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 4, de 35 a 41. O texto nos diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós estamos vivendo dias apreensivos, para muitas pessoas até dias de medo, de incerteza, por causa do coronavírus. E então é um momento turbulento na nossa vida e que nós, como povo de Deus, que confiamos em Deus, precisamos então depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Os discípulos estavam com Jesus Cristo no barco e eles estavam atravessando o mar da Galileia, e então veio sobre aquele barco uma tempestade muito grande e eles começaram então a lutar sozinhos, tentando resolver o problema. E eles esqueciam que Jesus estava ali com eles no barco. E ele era o Filho de Deus, era o Deus Todo-Poderoso, mas eles ainda não tinham feito essa descoberta que tudo estava sobre o controle do Senhor Jesus Cristo. Nós também estamos vivendo momentos difíceis, mas nós temos que entender que, apesar dessas ameaças, nós temos conosco o Senhor Jesus Cristo, e Ele é todo poderoso, pode nos ajudar, pode nos livrar dos males. Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então os discípulos naquele momento demonstraram que eles não estavam ainda aptos para exercer a fé em Cristo Jesus, exercer a fé no Salvador, exercer a fé naquele que veio para trazer a salvação. E quando nós então pensamos nesse tema, quando deixamos de exercer a nossa fé, nós podemos verificar algumas verdades importantes aqui nesse texto. E a primeira é quando nós deixamos de exercer a nossa fé em Deus, não vemos ou não percebemos a presença do Senhor junto conosco na nossa vida.
O versículo 36 nos fala: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então Jesus entrou no barco com eles, e naquele momento que a tempestade chegou, ele estava lá. Diz o texto que ele tinha entrado, estava deitado, dormindo, cansado do dia de trabalho, de ação, do trabalho que ele estava realizando. Então os discípulos, naquele momento, eles esqueceram desse fato, que a tempestade era grande, mas aquele que estava com eles era ainda maior, era aquele que podia dominar todas as coisas. Em segundo lugar, quando deixamos de exercer a fé, as tempestades se tornam muito maiores na nossa vida. Às vezes as pessoas, por não confiar em Deus, começam a se desesperarem diante de certos problemas, das dificuldades da vida, e essas dificuldades e problemas se tornam ainda maior por esta falta de fé em Deus, por não saber esperar e confiar em Deus. O versículo 37 nos fala: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então era uma grande tempestade de fato, e eles tentando resolver este problema, e eles ficaram realmente apavorados e acharam que até era o momento que eles iam morrer por causa da tempestade. Às vezes, quando nós deixamos de confiar naquele que está conosco, daquele que está em nós, que a Bíblia fala que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, o Senhor Jesus é maior do que tudo e do que todos, e eles então viram aquele problema naquele momento maior e difícil de ser resolvido. Em terceiro lugar, quando deixamos de exercer a fé, ficamos às vezes até chateados com Deus, porque nós começamos a olhar para Deus e achamos que Ele é responsável por tudo. E os discípulos naquele momento, diz o texto, acordaram o Senhor Jesus Cristo e falaram para Ele: mestre, não te importa que pereçamos? Então eles estavam até meio chateados, que eles estavam lutando para resolver o problema, e o Senhor Jesus estava dormindo, tranquilo, porque ele sabia que nada ia acontecer. Ele estava começando o seu ministério e nada poderia impedir o propósito de Deus no seu ministério. E ele sabia que ele ia chegar do outro lado, e foi isso que ele disse: vamos atravessar o mar da Galileia. E os discípulos então ficou até meio chateado com Jesus naquele momento, porque ele estava dormindo e eles estavam lutando naquele momento. Em quarto lugar, quando deixamos de exercer a fé, esquecemos que Jesus é todo poderoso. Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus criador de tudo, e Ele tem controle sobre tudo. A Bíblia fala que Ele dirige o mundo com o seu poder. Ele dirige o mundo com o seu poder. E Ele então é o Todo-Poderoso, e eles ainda não haviam feito esta descoberta que Jesus era o Messias Todo-Poderoso, que poderia então fazer aquilo que ele desejasse fazer. Então o versículo 39 nos fala: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te,
emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele tem o controle sobre todas as coisas. O que nós precisamos fazer é justamente confiar nele, esperar nele, colocar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, quando deixamos de exercer a fé, nos tornamos medrosos, tímidos, às vezes, diante dos problemas. Versículo 40 nos fala: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então, eles ainda não tinham uma fé amadurecida, real, passado por experiências com o Senhor Jesus. Eles então ficaram amedrontados diante do problema, mesmo sabendo que Jesus estava com eles. Então nós não podemos de forma alguma, diante das ameaças, dos problemas, ficar com medo, porque nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. E em sexto lugar, quando deixamos de exercer a fé, a nossa visão de Jesus Cristo se torna uma visão distorcida, errada. E o versículo 41 diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles estavam começando o ministério, Jesus estava começando, eles ainda eram pessoas novas seguindo a Jesus, e eles não sabiam ainda de fato quem era Jesus. E agora eles começam a perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, que tem controle sobre o vento, sobre o mar, sobre as ondas, e que tudo pode comandar com a sua palavra? Então eles deixaram de exercer a fé, por isso agora eles estavam atormentados ou com temor no coração, possuídos de grande temor, porque eles não sabiam de fato quem era Jesus Cristo. Eles estavam conhecendo a Jesus, mas nós sabemos quem é Jesus, nós conhecemos o Senhor Jesus, por isso nós devemos confiar e esperar nele, venha o que vier. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele está conosco, nós vamos, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos edificar com esta palavra neste momento. Amém. Vamos orar agradecendo pelo culto que tivemos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso maravilhoso Deus. Tu és o Deus presente, Tu és o Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege, o Deus que nos fortalece no tempo da angústia, Senhor. Meu Deus, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito na vida da Igreja Batista Vida e Paz, Senhor. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor nos proporciona essa alegria de te louvar, ter comunhão contigo, mesmo através das redes sociais, Senhor. Meu Deus, te pedimos agora neste momento que o Senhor esteja abençoando a cada lar, meu Deus, que está passando por essa dificuldade, a cada lar, meu Deus, que está passando por esse problema, Senhor, que estão se isolando, que estão buscando, meu Deus, a proteção no lar, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja guardando os nossos idosos, Senhor, dessa doença que tem arrasado o mundo, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja protegendo a cada irmão, a cada irmã, a cada uma das pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Que nós possamos ter consciência que não devemos sair dos nossos lares, Senhor, para não levar essa doença a outras pessoas, Senhor, e também para não trazer para dentro do nosso lar. Meu Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos na Tua soberania, Senhor. Sabemos que tudo o Senhor tem um propósito.
Meu Deus, que nós possamos sair mais fortalecidos depois dessa crise e que possamos estar mais próximos de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Dá-nos força, Senhor, para continuar vivendo e lutando, enfrentando os combates dia a dia. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Por nossa pátria oramos a Ti, Supremo Deus. Por nosso lar clamamos a Ti, ó Rei dos céus. Bendize a vida pastoril, governa o brilho senhoril, modera a lida mercantil. Deus salve a pátria. És tu, Brasil, a minha pátria, meu Brasil. Do meu país, Brasil, ó terra varonil, é meu cantar que matas virginais, que rios sem rivais e lindos litorais tu tens sem par. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Meu Brasil. Nós estamos terminando o nosso culto online, mas nós queremos agradecer a todos que estiveram assistindo a nossa programação e também queremos desejar que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração. Nós continuaremos com as nossas transmissões, as devocionais, todos os dias às 6 e às 20 horas e aos domingos às 10 horas e às 19 horas, nosso culto online, também quarta-feira, 20 horas. Os irmãos precisarem de qualquer ajuda, em qualquer sentido, os irmãos podem estar procurando ao pastor, ao irmão Rodrigo, a mim. Nós estaremos então nos mobilizando para ajudar os irmãos nas suas necessidades da melhor maneira possível. Se o irmão também precisa dar o seu dízimo, a sua oferta, pode procurar o irmão Rosenval. E nesse instante nós oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus esteja com cada um, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, coloque a sua mão sobre o nosso país, sobre o nosso mundo e que em breve nós possamos estar novamente no nosso templo, nos reunindo para louvar, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus e falar de Jesus para as outras pessoas. Em nome de Jesus, amém.